Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, é com grande alegria, uma imensa alegria no coração, que eu venho compartilhar esse vídeo com vocês. Compartilho esse vídeo em nome da minha família, especialmente os meus filhos Átila e Anthony, e também da minha esposa Patrícia. E também compartilho esse vídeo em nome da minha família no geral, todos os meus antepassados. Bem, e por que é uma grande alegria vou compartilhar esse vídeo com vocês, que compartilho? Dentre as várias, o que eu posso dizer é que é o nascimento do nosso Salvador. É o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É a maior alegria que nós, seres humanos, podemos ter. É nosso Senhor Jesus Cristo. Não há alegria maior. Não há motivo maior de nos alegrarmos, senão o nascimento do nosso Salvador. A humanidade, desde Adão, desde o pecado de Adão, o pecado original, vinha caminhando na escuridão. Vinha caminhando, digamos assim, em ambientes tenebrosos, em ambientes obscuros. E surgiu a luz, o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E é com imensa alegria mesmo que faço esse vídeo e compartilho com vocês. E também é importante esse vídeo, por quê? Porque parece que as pessoas esqueceram o verdadeiro significado do Natal, a verdadeira graça que está em volta do Natal, os milagres do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas parecem ter trocado o verdadeiro significado do nascimento do Salvador, o Natal propriamente dito, por questões seculares, questões mesquinhas, simples trocas de presente. Ficaram em volta de festividades praticamente pagãs. Não se fala de Cristo. A gente vê nas propagandas, quando se fala em Natal, é troca de presentes, é questões materiais, músicas mundanas, seculares, mas não falam de Cristo. Tá aí as propagandas, as TVs, os filmes, seriados, quando fala em Natal, fala de tudo, menos de Cristo. Ou seja, o verdadeiro significado do Natal, que é Cristo, ele foi preterido. E isso é muito grave, bastante grave. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um tesouro muito grande, que é como que a tradição, os santos, viam o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu compartilho com vocês, sinceramente, com muita alegria mesmo. Vou utilizar, lógico, as Sagradas Escrituras como referência e como, digamos assim, o legado da nossa tradição, da Santa Igreja, esta obra aqui, Legenda Áurea, Vida de Santos, de Jacopo de Varazzi. Vocês vão perceber o quão maravilhoso é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento do nosso Salvador. Nós não podemos ficar restritos a questões materiais, questões mesquinhas, questões mundanas, seculares, e esquecer o tesouro, a luz da nossa vida, que é o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Compreenderam? Bem, pessoal, dito isto, como eu afirmei, vou utilizar logo de imediato as Sagradas Escrituras, mas é apenas uma passagem específica do Evangelho de São Lucas, que está no capítulo 2, versículos 11 e 12. Me acompanhe. Abre aspas. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. E este é o sinal que vou-lo fará conhecer. Achareis um menino envolto em panos e posto em uma manjedoura. Fecha aspas. Bem,
Acabei de ler para vocês aqui o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12. Agora vou descrever para vocês como que Iacopo de Varazze via o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa alegria, o maior bem da humanidade, a luz das nossas vidas. E ele, o Iacopo de Varazze, ele fala de vários aspectos que está em volta do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. E eu separei dois que eu considerei bastante importantes, que é para o vídeo não ficar demasiadamente longo. O primeiro aspecto que eu anotei aqui é o seguinte: ele fala de 3 aspectos milagrosos que está envolto de Jesus Cristo, ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente. Ele fala dos 3 milagres, que são quanto a geratriz, ou seja, quanto aquela que gerou Cristo, quanto ao que foi gerado, ou seja, o próprio Cristo, e quanto ao modo que nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado. Esses 3 aspectos são aspectos milagrosos, sobrenaturais. E antes de adentrar nesses 3 aspectos, é bastante interessante que o Iacopo de Varazze, ele cita Santo Anselmo, no qual Santo Anselmo, ele interpretando, acredito eu, as Sagradas Escrituras, ele diz que Deus pode criar o ser humano de 4 formas. É muito interessante como ele descreve. Ele fala que a primeira forma que Deus pode criar o ser humano é o ser humano ser criado sem homem e sem mulher, como foi o caso de Adão. Antes de Adão não havia nem homem nem mulher. Foi o próprio Deus que criou. A segunda forma que Deus pode criar o ser humano é sem mulher, apenas com homem. Ou seja, com homem, mas sem mulher, que é o caso de Eva. Que Eva foi feita a partir de Adão, ou seja, foi feita só a partir do homem. E a terceira forma é a forma como todos nós, seres humanos comuns, nascemos. Ou seja, de um homem e de uma mulher. Eu, você que está assistindo esse vídeo, nascemos de um homem e de uma mulher, dos nossos pais. E a quarta forma é a forma única, que foi o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas de uma mulher e sem um homem. Ou seja, só a partir de Nossa Senhora, virgem ao conceber Cristo e virgem após o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou bem claro? É bastante interessante isso. A partir disso, vamos adentrar agora nos 3 aspectos milagrosos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou descrever para vocês quanto a geratriz, o milagre que está em volta à geratriz, ou seja, aquela que gerou Cristo, que foi Nossa Senhora. Nossa Senhora, como eu falei, ela gerou Cristo de forma milagrosa, ou seja, ela era virgem antes de conceber Cristo e continuou sendo virgem mesmo após o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria isso. É algo milagroso, algo que está muito além, digamos, de compreensão humana. E nós, católicos, acatamos isso de forma serena e de forma, digamos assim, muito graciosa. E o segundo é quanto ao que foi gerado, ou seja, o próprio Cristo. Em Cristo estava reunido o Eterno, ou seja, a própria divindade, ele é o próprio Deus, o Antigo, ou seja, estava reunido nele a carne desde Adão, e o Novo, com nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma nova alma foi criada na concepção do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 3, digamos assim, aspectos ou subaspectos, quanto ao que foi gerado, é muito interessante, é algo muito milagroso. Em Cristo está reunido o Eterno, o Antigo e o Novo. O Eterno, porque ele é o próprio Deus, o Antigo, porque ele realmente foi gerado da carne que vem desde os antigos, que é o Adão, de Adão
até São José, Nossa Senhora, e também ele reúne o novo. Não é à toa que ele dizia que renova todas as coisas. Deu para compreender? E o terceiro aspecto é quanto ao modo da geração de Cristo. E esse terceiro aspecto está dividido em 3 partes, melhor dizendo o seguinte, ou melhor dizendo, ele pode ser subdividido em 4 partes, que é a seguinte: o modo como nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado superou as leis da natureza, ou seja, ele nasceu de uma virgem. Na natureza, a gente sabe que só pode nascer de um homem e de uma mulher. E uma mulher, quando tem já um filho, ela não é mais virgem. No aspecto da natureza, no aspecto normal. E também, segundo aspecto, é o seguinte: superou a nossa razão. Ou seja, quem nasceu foi o próprio Deus. Não há como a própria razão conceber isso. Supera aí muito a razão. E a terceira questão é o seguinte: superou a condição da natureza humana, ou seja, o parto de nosso Senhor Jesus Cristo foi sem dores. Nossa Senhora não teve dor ao conceber Cristo. E o quarto é que ele superou o normal. Por quê? Porque ele não foi concebido a partir de sêmen humano, mas a partir do Espírito Santo. Deu para compreender? Esses 3 aspectos milagrosos em volta de nosso Senhor Jesus Cristo atestam o quanto ele é grandioso, que ele é o Rei do Universo. O reino dele não terá fim. Ficou bem claro? Não vou agora, quer dizer, não vou me ficar ainda retido neste tema, nesses 3 aspectos milagrosos em volta do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para o vídeo não ficar demasiadamente longo. Vou agora discorrer, de acordo com ainda a obra de Jacopo de Varazzi, sobre a utilidade, ou seja, ou melhor dizendo, as graças que o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo trouxe, ou seja, o menino Jesus. E o primeiro é o seguinte: a confusão que ficaram os demônios. O segundo é para a obtenção do perdão. O terceiro, para a cura das doenças. E o quarto, para humilhar o nosso orgulho. Vamos discorrer de forma pormenorizada. Vamos agora discorrer um pouco sobre a confusão que ficaram os demônios. Por quê? Os demônios não mais poderiam levar vantagem sobre nós como outrora. Ou seja, antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, os demônios realmente tinham muitas vantagens sobre nós. Por quê? Porque não havia ainda nenhum ser humano que tinha superado, que tinham resistido às suas tentações. Apenas Cristo o superou. Apenas Cristo superou as tentações. Deu para compreender? E os demônios agora não têm mais essa vantagem sobre nós. Nós temos Cristo, temos o Salvador. Ficou bem claro? É algo magnífico. Isso é uma alegria muito grande. E o segundo aspecto é para a obtenção do perdão. E sobre isso, eu penso ser melhor ler o que Jacopo de Varazzi discorre sobre este aspecto. Sobre isso, particularmente, ele fala o seguinte: a segunda razão pela qual a natividade de Cristo foi útil é para a obtenção do perdão. E ele continua: podemos ler num livro de Exempla que, mesmo tendo abandonado a vida lúbrica e tendo se arrependido, uma mulher não acreditava que obteria o perdão e temia o juízo por se achar culpada. Ao pensar no inferno, considerava-se imunda e merecedora dele. Ao pensar no paraíso, achava-se indigna dele. Ao pensar na paixão, considerava-se ingrata. Mas ao pensar na facilidade
em se acalmar as crianças, ela invocou Cristo por sua infância e ouviu uma voz que lhe garantia ter merecido o perdão. Ele fala aqui, ele relata aqui sobre a questão do perdão, ou seja, do quão maravilhoso é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele cita esse exemplo particular dessa mulher, que ela se julgava merecedora do inferno, não se julgava merecedora do paraíso, se julgava também ingrata na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando refletiu sobre o nascimento de Cristo, ela ouviu a voz sobre o perdão dos pecados dela. E realmente, os nossos pecados são perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou aqui mais entrar sobre isso, para o vídeo não ficar demasiadamente longo. Vou adentrar agora na terceira graça, digamos assim, que é a cura das nossas doenças. E ele fala o seguinte: para a cura das doenças, eis o que diz Bernardo sobre a utilidade da natividade. O gênero humano tinha 3 doenças, no começo, no meio e no fim, isto é, no nascimento, na vida e na morte. O nascimento era maculado, a vida perversa e a morte perigosa. Ele continua: veio Cristo que trouxe um tríplice remédio a essa tríplice doença. Ele nasceu, viveu e morreu. Seu nascimento purificou o nosso, sua vida foi um exemplo para a nossa, sua morte destruiu a nossa. Ou seja, a morte de Cristo destruiu a nossa morte. Ficou bem claro? Espero que tenha dado para compreender. Assista novamente, se você não compreendeu, para o vídeo não ficar demasiadamente longo. Não vou dar mais muitas explicações, ficarei retido ao que li. Vou agora ao quarto aspecto da graça, que é para humilhar o nosso orgulho. E o Jacopo de Varazzi diz o seguinte: para humilhar nosso orgulho, o que fez Agostinho dizer que a humildade mostrada pelo Filho de Deus na encarnação foi um exemplo, um sacramento e um remédio. Um exemplo a imitar, um sacramento pelo qual o vínculo de nosso pecado foi rompido e um remédio que cura a presunção de nosso orgulho. Assim falou Agostinho. De fato, o orgulho do primeiro homem foi curado pela humildade de Cristo. Observe-se ainda que a humildade do Salvador corresponde ao orgulho do traidor, porque o orgulho do primeiro homem foi contra Deus, até Deus e acima de Deus. Foi contra Deus porque ia contra o preceito que proibia comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Foi até Deus porque desejou igualar-se a ele, crendo no diabo que dissera: vocês serão como deuses. Foi acima de Deus, segundo Anselmo, ao querer o que Deus não queria que o homem quisesse. Com efeito, este colocou sua vontade acima da vontade de Deus. Mas o Filho de Deus, segundo João Damasceno, humilhou-se não contra os homens, mas pelos homens, até os homens e acima dos homens. Pelos homens, isto é, para a utilidade e sua salvação, até os homens, por um nascimento semelhante ao deles, acima dos homens, por um nascimento diferente do deles. Seu nascimento foi semelhante ao nosso, pois nasceu de uma mulher, e foi diferente do nosso, pois nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Ele conclui. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Reflitam sobre esses aspectos milagrosos que está em volta do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Reflitam sobre a graça que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, a graça do menino de Jesus. Reflitam sobre o verdadeiro significado do Natal, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma simples troca de presente, uma simples refeição que fazemos no dia 24, não. Nós comemoramos o nascimento de Cristo,
O Natal é o nascimento de Cristo. Não é uma simples festividade. É o nascimento do Salvador. É a luz dos homens. É a salvação dos homens. Demos graças a Deus por isso. É isso, pessoal. Sejamos gratos a Deus. Vamos refletir verdadeiramente sobre o significado do nascimento de Cristo. Não vamos ficar mesquinhos, restritos a questões materiais, simplórias, mundanas. Uma simples festividade, uma simples troca de presentes. Não. Não vamos fazer o que filmes, seriados, novelas e outras questões nos propõem, propagandas, por exemplo. Não. Vamos ficar restrito ao verdadeiro significado do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro significado do Natal. A luz dos homens, de boa vontade. O Salvador. E é isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram a esse vídeo. Agradeço mesmo. Estou um pouco suado aqui. A camisa está ficando bastante escura aqui. Vou terminar esse vídeo. O cachorro já começou aqui a latir. Agradeço mesmo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Reflitam sobre o verdadeiro significado do Natal. Agradeço a todos. Dou aqui meus cumprimentos em nome dos meus filhos Átila e Anthony, em nome da minha esposa Patrícia e de todos os meus familiares. Fiquem todos com Deus. No próximo ano, se Deus quiser, trarei uma nova reflexão, também baseada nas Escrituras e na tradição da Sagrada Igreja, para compartilhar com vocês. Fiquem todos com Deus, que a luz do menino Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ilumine todos vocês e até a próxima.